Gravando. Não, agora sim. Bom dia, queridos alunos da terceira série da Escola Parque Barra. Engraçado olhar para a Alice, ela com cara de crítica, assim, tipo, fecha balançando a cabecinha, assim, não acredito. Alice, o seu nome vai aparecer no vídeo. Vamos lá, gente, vamos continuar a nossa programação, tá? Lembrando que esse vídeo é só para vocês, do terceiro ano da Escola Parque Barra, então vocês podem interromper à vontade, tá? Pode escrever no chat, pode falar no áudio, pode, liberdade total aí. E a ideia é justamente dar continuidade. E eu vou compartilhar minha tela, porque, lembrando que nós falamos do item 1 sobre trabalho mecânico, o item 2 nós chamamos, eu estou numerando os itens pelo trimestre, né, do terceiro trimestre. O item 2, energia mecânica. Agora vai ser o item 3, que é impulso, quantidade de movimento, colisão, tá? Só compartilhar minha tela aqui, apresentar. Tá com frio, Ana? Caraca, maluco, o frio dela, gente. Minha tela está aí. Ficou lentinho, tá pequenininho no meu ainda, mas vai crescer, eu acho, em algum momento, né? Bom, e aí, a ideia é justamente começar com o próximo conteúdo, que eu vou fazer aquele esquema que vocês mesmos concordaram, gostaram, né, e sugeriram. A gente construindo o conteúdo juntos, tá? Então, o item 3, que é o item do impulso, quantidade de movimento e colisões, tá? E para começar, os 3 primeiros... Eu separei essa minha aula em 5 itens, 5 partes. Letra A, B, C, D, E, tá? E com a definição de cada uma. Para começar, a letra A é a definição de impulso. E quando eu falo impulso, vou dar um impulso, vou aplicar um impulso, vou dar um impulso a alguém, vou empurrar alguém, né? Se ele já faz uma associação de eu vou aplicar a força, vou te dar um impulso, vou empurrar você para algum lugar, né? Quando eu falo impulso, nós associamos a força que está sendo aplicada durante aquele intervalo de tempo em que a força está sendo aplicada. Eu vou empurrar alguma coisa, eu vou aplicar uma força durante aquele intervalo de tempo que eu vou estar em contato, o impulso vai estar acontecendo. Então, é uma definição bem clássica, bem tranquila mesmo. É o seguinte, ó, um impulso é a relação entre a força e o tempo. Só que a força é uma grandeza vetorial e o impulso também é uma grandeza vetorial. Então, nós podemos representar assim, ó, eita, apaguei sem querer. Que a minha força é um vetorzinho, então eu coloco em módulo aqui, que o meu impulso é um vetorzinho, coloco em módulo aqui, né? Então, eu poderia falar assim, que a minha fórmula de impulso tem essa cara. Mas a gente pode falar, logicamente, né, gente, de uma maneira escalar, sem falar de vetores, né? Ou seja, que meu impulso é igual a força vezes tempo. Vou colocar só assim, de modo a análise numérica mesmo. Agora, se liga. Quando eu falo em impulso, eu estou aplicando uma força. Quando eu falo em vetor, né, que eu tenho 2 vetores aí, é como se eu falar o seguinte, ó. Eu tenho um objeto aqui, laranja, e estou aplicando uma força lilás nesse objeto, tá? Essa força vai ser aplicada no instante T1 até um instante T2. Esse meu objeto, ele vai fazer um movimento enquanto a minha força vai estar sendo aplicada. Lógico, quando ela acabar de aplicar a força, por inércia, ele pode continuar o movimento até parar, né? Vai ter que analisar se tem atrito, se não tem atrito.
Então, esse meu impulso, ele vai acontecer durante esse, deixa eu botar uma outra cor aqui, um salmão, durante o intervalo de tempo 1 e o 2. Então, meu impulso vai ser uma grandeza vetorial que existe entre os instantes T1 e T2. Quando ela para de aplicar força, não tem mais impulso, né? O corpo ele pode continuar andando, mas não tem mais impulso. Mas essa força até agora, até esse momento, é uma força constante. E na força constante, eu posso fazer uma análise gráfica. Então, a minha análise gráfica vai ser um gráfico força em newtons pelo tempo em segundos. E vamos supor que no meu instante T1 até o meu instante T2, o cara aplicou uma força F. O meu gráfico feito aí é uma retinha assim, né? Se for um gráfico com uma força constante. Porém, o instante T1 e o instante T2 é um espaço bem específico. Então, podemos falar o seguinte: podemos dividir esse espaço nessa linha do tempo e falar que a área do gráfico entre os intervalos de tempo que eu quero, essa área aí, ela é numericamente igual ao meu impulso. Tá? Então, ó, não sei se você lembra, na física, quando temos uma equação que um fator vezes o outro são os eixos do gráfico, a área do gráfico é igual ao terceiro fator, né? No gráfico velocidade-tempo, né? Que velocidade por tempo, você vai fazer a área igual ao espaço, né? E assim por diante, né? Mas vou fazer uma observação. E se eu tiver uma força que não é constante, professor? Se eu tiver uma força variável, o que eu faço? Então, vou botar uma outra cor aqui, um verde escuro. Observação. Para forças variáveis, temos. Essa fórmula aí é a fórmula para ser aplicada quando minha força for constante. E aí eu tenho a opção de fazer por gráfico ou pela fórmula. Ok. Mas quando eu tiver uma força que não é constante, eu tenho também como calcular o impulso. E esse impulso, ele é calculado pela área do gráfico. Aí eu tenho que montar, com os dados que eu tenho, um gráfico. Então o gráfico é importante também para poder representar. Eu tenho aqui, ó, velocidade. Eita, velocidade, mano. Força e aqui tempo. Uma pessoa empurrou um bloco durante numa superfície sem atrito, né? Tira o atrito, né? Tira o peso do elefante, aquelas coisas que a física faz para poder aliviar a conta, né? Empurra numa superfície com pouquíssimo atrito. Só que a sua força vai mudando, vai diminuindo, a pessoa vai ficando fraca, sei lá. Então, eu vou ter um gráfico, sei lá, que no início ele foi uma retinha e depois ele diminuiu a força. Vamos supor que a pessoa foi ficando fraca até não ter mais força para empurrar o bloco. Não teve mais força. E aqui eu vou ter o tempo zero, e aqui eu vou ter um tempo t qualquer, e aqui uma força. Qual é o impulso? Aí eu calculo o quê? A área desse gráfico. Eu tenho que identificar os lados, eu posso dividir a figura em um retângulo, um triângulo, eu posso pegar um trapézio, fica um critério. Mas aí vai ser a área de toda a figura, tá? E aí é de acordo com o que a questão pede. Então, a área é numericamente igual ao impulso. Essa informação aqui é muito importante. Tá? Então, essa primeira item da aula é isso. Impulso, letra A. Letra B, agora eu vou definir. Essa parte, até aí, foi tranquilo? Beleza, beleza? Show de bola.
Então, só para reforçar as pessoinhas que não ligaram a câmera ainda, como é fundamental essa ligada de câmera. Com todo mundo falando assim, ou fazendo caras e bocas. Isso é, cara, para aula, isso é, tipo, melhor dos mundos. Muito obrigado mais uma vez a vocês que estão fazendo esse movimento juntos aí. E, ó, eu já comentei de vocês, acho que todo mundo faz isso, né? Em outras turmas, inclusive em outras escolas, tá, gente? E algumas pessoas, graças a essa ação de vocês, está começando. Ó, eu falei, eu tenho uma turma lá na Escola Parque Barra no terceiro ano, a 2002, tem um monte de gente que deixa a aula mais colorida, toda. E aos pouquinhos estão fazendo, então, ó, parabéns. Tá? E aí, o item B, o segundo item, é a própria quantidade de movimento. Vou botar assim, ó, de um corpo. Vamos lá. Você vai reparar que meu impulso, eu peguei o meu bloquinho, empurrei ele andou para o lado. Ok. Esse meu bloquinho, quando eu estiver aplicando a força, ele vai ganhar velocidade. Ou ele vai ganhar velocidade, ou ele vai perder velocidade, depende da força, do sentido, do atrito, de um monte de coisa. Mas você sabe que a minha velocidade vai mudar, né? E que também tem outra questão. Tem uma questão que um corpo, eu vou pensar num Fusca. Eu tenho um Fusca pequenininho. Você vai ser atropelado pelo Fusca. Nossa, você não quer ser atropelado pelo Fusca. Tá bom, de leve, de leve. Você vai ter duas opções de ser atropelada. Uma primeira opção, ser atropelada pelo Fusca a 10 km por hora. Segunda opção, ser atropelada pelo Fusca a 50 km por hora. Partindo do ponto que você está lutando pela tua vida, né? Qual é a opção que você escolhe naturalmente? Pelo 10 km por hora. Se você tem que ser atropelado por uma das duas opções, a melhor opção é por 10 km por hora. Mas por quê? Porque você sabe que o Fusca, nas duas opções, ele vai ter a mesma massa. Porém, ele vai ter uma velocidade diferente. E quanto menor a velocidade, vai ser a menor quantidade de movimento que aquele carro vai ter. Não sei se você reparou, a definição da quantidade de movimento é a relação da massa pela velocidade. Também é uma grandeza vetorial, a quantidade de movimento e a velocidade. Mas, professor, dá outro exemplo? Tá bom. Você tem um Fusca a 10 km por hora e um caminhão carreta a 10 km por hora. Os dois têm a mesma velocidade. E agora a opção é, qual que você ficaria na frente? Pô, é lógico que é o Fusca, professor. Porque por mais que os dois tenham a mesma velocidade, um tem a massa muito menor. E se tem a massa muito menor, tem uma quantidade de movimento menor, né? E aí, normalmente, a colisão, o impacto vai ser menor, né? Por mais que tenha a mesma velocidade. E isso conversa muito, dialoga muito com energia. Não sei se você lembra que a energia cinética é igual a mv2 sobre 2. A energia cinética, ela também tem ligação com a massa e com a velocidade. Então, você vai ver naturalmente que quem tiver maior energia cinética vai ter maior quantidade de movimento. E assim por diante, né? Então, essa relação entre quantidade de movimento e energia cinética, elas conversam ali, vão ter momentos que a gente vai ligar uma com a outra, inclusive, né? E aí, eu posso escrever essa maneira, essa equaçãozinha de quantidade de movimento da maneira escalar também, né? Que a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade, né? Quando eu quiser fazer continhas sem análise vetorial, só com os números. Mas lembrando que a parte de vetores, ela é importante. Agora, cara, o item C, eu vou botar junto nesse mesmo quadro, ele liga o item A com o item B. E aí, esse é extremamente importante, que é o teorema do impulso. E o que o teorema do impulso fala? Vamos lá, vamos juntar
O item A, impulso. Porque a força, eu quero empurrar o Fusca agora. Quando eu vou empurrar o Fusca, eu sei que ele tem a massa, a minha força é uma força externa, eu estou empurrando o Fusca, e se eu empurrar durante 5 segundos, ele vai ganhar tal velocidade. Mas se eu empurrar durante 20 segundos, porra, numa mesma condição, ele vai ter uma velocidade maior. Até aí foi, né? Quanto mais tempo eu empurrar, maior vai ser a velocidade que ele vai ganhar. Então, a minha força e o tempo tem a ver com a velocidade que o carro vai ganhar, ok? Mas se eu fizer a mesma força no mesmo tempo no caminhão carreta, pô, tu vai ficar parado o tempo todo, né? Tu não vai ter força para nada, né? O caminhão carreta não vai se movimentar. Então, a minha força e o tempo que eu aplicar essa força, você pode aplicar a força durante 1 hora inteira no caminhão carreta. Tu vai continuar parado, porque você não é o Hulk, né? Então, assim, a força, o tempo, a massa e a velocidade, elas são ligadas, né? E como elas são ligadas? Na verdade, você já sabe essa resposta. Professor, não sei não. Você sabe sim, está lá dentro de você. Então, fala para mim, fala. A segunda lei de Newton. E pela segunda lei de Newton, ó, pela segunda lei de Newton, temos que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Esse conhecimento está dentro de você, né? Pelo amor de Deus, está dentro. Agora, o que é aceleração? O que é acelerar? A aceleração não é a variação da velocidade pelo tempo? Não é? Quando eu falo em aceleração, né? Delta V por delta T. Então, eu vou reescrever essa fórmula, só que com aceleração. Vai ficar o seguinte, ó. Força resultante é igual a massa vezes delta V por delta T. Tá? Eu vou pegar agora esse meu delta T que está aí embaixo e vou passar lá para o outro lado, multiplicando. E vai ficar o seguinte: força vezes tempo é igual a massa vezes variação da velocidade. Opa! Tu botou aí força vezes tempo. Eu vou até apagar esse FR aqui, tá só o F, tá? Tá no mesmo, né? Força vezes tempo é igual... Deixa eu ajeitar isso aqui feio agora. Força vezes tempo é igual a massa vezes velocidade. Se eu olhar lá o quadro passado, tipo, o que é impulso? Força vezes tempo. Ou seja, força vezes tempo. Ok. E o que é quantidade de movimento? Né? Massa vezes velocidade. Mas, professor, aqui tem massa vezes variação da velocidade. E é diferente. Qual é a diferença entre um e outro? O que eu faço? Uai, vamos brincar. Uhul, que brincadeira divertida, professor. Acho que eu vou brincar disso o dia inteiro. Vamos lá. Vamos brincar de fórmulas. Uhul. Força vezes tempo é igual a... O que é delta? Delta na variação de velocidade? Quando eu falo em delta V, não é a velocidade final menos a velocidade inicial? E sabendo que delta V é velocidade final menos velocidade inicial, eu vou desmembrar aquilo ali. E vai ficar como? Ficar assim, ó. MV final menos MV inicial. Eu abri o delta V, né? E não tinha um M em evidência, eu passei multiplicando, ficou assim, bonitinho. Né? Beleza. Agora sim, ó, eu tenho MV. E MV é quantidade de movimento. Então, eu tenho uma quantidade de movimento final e uma quantidade de movimento inicial. Ou seja, quando eu pego o meu Fusca, aplico uma força em um certo intervalo de tempo e eu conheço a massa do Fusca, o que eu vou perceber? Que ele vai ter uma velocidade final e uma inicial. Assim, vai ter inicial antes e final. Então, essas grandezas elas vão conversar, todas vão fazer sentido, né? E aí vamos só reescrever agora. Eu sei que força vezes tempo é igual. O que é MV? Não é quantidade de movimento final?
O que é MV inicial? Quantidade de movimento inicial. Já podemos falar que meu impulso é igual a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Ou seja, o teorema do impulso, que impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Esse é o teorema do impulso. E sabendo que é uma grandeza vetorial, podemos escrever assim, ó. Ou fazer só análise escalar mesmo, que impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Tá? E essa aí, cara, esse teorema do impulso, ele é muito, 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 muito importante, porque em diversas questões nós vamos usar esse teorema, tá? Isso aí é de extrema importância. Tranquilo? Até aí, gente, como é que foi? Foi, não foi? Posso continuar? Tem alguma dúvida, alguma aplicação, alguma dúvida que ficou meio mais ou menos? Tá tranquilo? Então, assim, na verdade, a segunda lei de Newton, gente, não é essa bonitinha que a gente vê no livro. A segunda lei de Newton, ela parte da análise da quantidade de movimento. Ela parte disso aqui, cara. Só que Newton, quando fez a lei de Newton, ele estudou a quantidade de movimento, o momento linear. E aí, depois a ciência ela foi reduzindo e achou essa fórmula aqui, tá? Eu nem sei se Newton estava vivo quando ele viu essa fórmula bonitinha. E tô falando isso sério, porque tem vários pesquisadores, vários cientistas que descobriram determinadas relações e elas mudaram o nome, de modo que o novo nome que a gente conhece foi criado depois da morte da pessoa. Por exemplo, o infravermelho. Quem descobriu o infravermelho foi um físico chamado Herschel, né? Herschel, é o sobrenome dele, né? O primeiro nome eu esqueci agora. E o Herschel, quando ele descobriu o infravermelho, ele descobriu e chamou, ele viu que era uma onda de calor, é uma parte que tinha calor, e chamou de raios caloríficos. Ele chamou de raios caloríficos e beleza, ok. Então, eu acho que ele morreu. Depois, quando estavam, tipo, organizando as radiações, deram o nome de infravermelho. Então, o nome infravermelho veio depois da morte do cara que descobriu o infravermelho. Isso é muito legal, né? Como é que a ciência vai mudando e se ajeitando, né? Bom, e aí, vamos dar para a letra D de dado. A letra D de dado é, ó, tanto a letra C, que é o impulso igual à quantidade de movimento, quanto a letra D, são os principais. Qualquer questão vai partir da letra C e da letra D, tá? Sim, porque a letra A e a letra B é tipo introdução, né? Então a letra C e a D é como você vai começar a fazer a questão. Vai usar ou que impulso é igual à variação da quantidade de movimento, ou a letra D, que eu vou fazer agora. Qualquer coisa, se a galera quiser que eu volte a página para dar um print ou para qualquer coisa, só falar que eu volto, tá, gente? À vontade. Se quiser copiando, vai estar gravado também. Então, liberdade total, tá, gente? Por favor. Hein? E letra D é o princípio da conservação da quantidade de movimento. Da conservação da quantidade de... O que é conservar? Quando eu falo em conservar, cara, você pode ter vários exemplos no seu dia a dia, né? Ah, eu vou conservar a minha barra de chocolate, que eu comprei e não quero comer agora. Você vai colocar num lugar para conservar ela, né? Ou num armário que não tenha formigas para não atacar, ou um armário fora do alcance do teu irmão mais novo, né? Ou em algum lugar escondido da sua mãe para não roubar o teu chocolate, né? Tem aqueles problemas familiares com chocolate, né? Imagina, você ganha um Lindt, você ganha aquela bolinha de Lindt e alguém rouba a tua bolinha de Lindt. Dá guerra na família isso, né? Isso dá problema sério, alguém roubar chocolate, né? Ou então conservar alimentos na geladeira, é manter aquele negócio. Quando eu falo em conservação da energia mecânica, você vai manter a energia mecânica igual. E para a manutenção da energia mecânica, eu tenho que ter algumas condições. Por exemplo, a ausência do atrito.
Na nossa aula anterior, 2 aulas atrás, nós tínhamos essa parte onde eu tenho aqui uma pista, uma rampa, um escorrega. Onde, quando eu falava que era sem atrito, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. E no início, sei lá, eu tinha uma bola aqui parada, onde ela tinha uma altura. Ou seja, eu tinha energia potencial gravitacional, que é mgh. Essa bola ela ganhava velocidade e chegava lá embaixo com uma grande velocidade. Aí a pergunta, que velocidade é essa? Ela tinha 0 altura. Então, ela tinha energia cinética. Então, se a energia se conserva, a energia potencial gravitacional é igual à energia cinética, que era mv2/2. E se você lembra, isso só existia quando? Na ausência de atrito. Quando colocava um atrito, eu tinha que pensar na energia dissipada, na energia perdida e assim por diante. Então, a energia se conserva quando eu tenho essa condição. Quando eu falo o princípio da conservação da energia mecânica, eu também tenho uma condição. E que condição é essa? A ausência de forças externas. Então, quando ela existe, na ausência de forças externas. Então, a minha quantidade de movimento só é mantida quando eu não tenho força externa. Professor, mas como assim não tem força externa? Já veio aquele negócio de despreza o atrito, de despreza o peso do elefante. Não existe nada sem força externa, sem pressão atmosférica, sem nada de fora. Tá. Então, vou melhorar minha fala. Pode até existir uma força externa, mas ela ser bem pequititinha, de modo que a força interna é muito maior. Como assim? Não entendi. Vamos supor que o meu celular aqui nesse momento fosse uma granada. Poxa, como assim? Você está segurar uma granada? Lógico que não. E esse meu celular aqui, eu sei que uma granada, uma bomba, para ela explodir, ela vai ter uma reação nuclear, uma reação química interna, de modo que a minha força interna é absurdamente maior que a minha força externa, que é a minha mão segurando. Sacou? Então, vamos supor, você sabe naturalmente que ninguém pode segurar nenhum tipo de bomba. Mas se meu celular fosse uma granada e aqui dentro e ela estivesse pronta para explodir, algum treinamento militar, sei lá, e o cara estivesse segurando, ele vai ter uma força externa. A força externa é a mão da pessoa. A força interna é a força de explosão, a força da granada. E que se ela fosse explodir, ela ia explodir tudo, né? E a força externa ia ser praticamente desprezível, né? Tirando a fala daquele filme Tropa de Elite, você ia se explodir, você ia me explodir, ia explodir todo mundo, né? Então, assim, independente da força que você faz, você ia explodir, você ia morrer, né? A questão não é essa. Então, eu dei um exemplo que tem força externa. Porém, a força interna é muito maior. Então, na física, o que a gente faz? Nós fazemos aproximações para poder facilitar a sua conta. E aí, uma dessas aproximações é desconsiderar a força externa. Então, o princípio da conservação da quantidade de movimento vai existir quando eu só tenho forças internas. Professor, eu quero exemplos. Então, toma ali. Se liga. Quando eu falo, vamos começar do item 3. Item C. Impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então, sabendo que meu impulso é igual à variação da quantidade de movimento, eu sempre vou partir o problema escrevendo isso, tá, gente? Eu vou escrever isso e a partir daí eu vou construindo alguma coisa, tá? O que é impulso? Impulso não é força vezes tempo. E o que é a variação da quantidade de movimento? Né? A quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Mas é sempre partindo daí, tá? Qualquer problema, eu vou escrever isso, daí eu vou construindo o problema. Gente, mas como não tem força externa, a minha força é 0, porque não tem força externa, né? E se não tem força externa,
zero vezes ΔT é zero também, porque qualquer coisa vezes zero é zero. Então, o que vai sobrar aí? Vai sobrar zero na esquerda, quantidade de movimento final, menos quantidade de movimento inicial. Eu passo a quantidade de movimento para o outro lado, vai ficar como? A quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. E quando eu falo o princípio da conservação da quantidade de movimento, a minha quantidade de movimento se mantém constante, se mantém igual. O que eu tenho antes é igual depois, né? Eu acabei de escrever isso aí. Lembrando que isso é uma análise vetorial, né? Então, aqui, ó, eu tenho um módulo, eu tenho um vetorzinho aqui, pá, né? É sempre bom frisar isso, para lembrar que eu estou trabalhando com vetores, né? Eu posso ver a quantidade de movimento, por exemplo, antes é igual à quantidade de movimento depois. Eu posso escrever assim, como se fosse sem ser o I e o F, só para de maneira diferente. Tá? Então, quando eu tiver saúde, Alice, saúde de novo, quando eu tiver quando eu tiver uma olá, Bruna, só apareceu agora. Quando eu tiver essa quantidade de movimento, o professor quer exemplos. Então, toma ali exemplos. Enquanto eu vou pegar um exemplo, um rápido, uma propaganda. Hoje, do projeto Física Moderna, tá rolando com matemática intensa, vai ter assinatura das estrelas. O que é isso? Como identificar o material químico de uma estrela? Quem tiver curioso. E vamos falar o tempo, a idade do universo, tá, gente? Só fala comigo, tem um grupo lá. Tem a galera que 2019 está participando da turma de 2020. Tem a galera de 2018 que também já perguntou sobre. Mas, voltando para a aula... eu falei por causa de você mesmo. Voltando para a aula... Professor, eu quero exemplo. Então, aqui, ó. Deixa eu fazer mais uma linha divisória aqui, para não ficar um negócio feio. Agora tá lindo, né? Agora tá lindo. Ó. Exemplos. Eu separei aqui algumas imagens. Uma primeira imagem, um canhão. Você sabe que quantidade de movimento não é a relação entre a massa e a velocidade, que a gente viu ali? Então, um canhão, quando ele vai mandar a sua bala, na verdade, isso é o projétil, tá, gente? Bala é da linguagem popular, né? Mas eu sou do povão popular, então eu falo bala. Mas é projétil. Quando o canhão mandar o seu projétil, se ele tiver uma rodinha, esse projétil está aqui interno dentro. Vai ter uma explosão aqui. E o que vai acontecer se a roda não estiver presa? O projétil vai para um lado e o canhão vai para o outro. O projétil tem uma massa mzinha e o canhão tem uma massa mzão. Então, o mzinho tem uma velocidade Vzinho e o mzão tem uma velocidade Vzão, né? Então, por exemplo, quando eu falo do antes e depois, antes está parado. Depois, eu tenho mv para um lado e mv para o outro. Como são sentidos opostos, eu posso falar que um é positivo e o outro é negativo. A escala referencial. Tudo que é para a direita é positivo, tudo que é para a esquerda é negativo. Ou ao contrário, tanto faz, tá? Mas, professor, eu nunca vi assim um canhão indo para trás. Tá, beleza. Espero que ninguém nunca tenha dado um tiro. Mas se já deu um tiro ou já viu um tiro, sabe que existe o tal do velocidade de recuo, né? Se uma pessoa der um tiro com uma espingarda, por exemplo, o projétil tem uma massa pequititinha, mas ele sai com uma velocidade absurda, né? A espingarda, a arma, tem uma massa lá específica e ela dá um recuozinho para compensar. Então, é um outro exemplo que existe. Antes, não tem nada, é zero, tá parado. Depois, eu tenho a massa e a velocidade de um para um lado e a massa e a velocidade de outro para o outro lado, tá? Então, essa relação de MV dá para brincar, dá para juntar aí. Agora, por exemplo, você sabe que quanto maior a velocidade,
maior vai ser a velocidade de recuo. Por exemplo, se eu fosse comparar uma pistola e um fuzil, pô, você sabe, gente, foi mal que esse exemplo tem muito exemplo de arma, tá? Mas não é nada, não gosto de arma não, tá, gente? É o conteúdo que pede esse exemplo de arma, tá? Se eu tiver uma pistola e um fuzil, uma pistola, ela tem uma velocidade de recuo bem pequititinha, porque a sua massa é menor e a velocidade de impacto e o estrago é menor. Se eu tiver um fuzil, a velocidade de recuo seria bem maior, né? Devido ao próprio estrago que a bala de fuzil faz. Assim, essa relação de impacto, de explosão, de velocidade, a velocidade de um projétil, de uma arma, uma pistola, é mais ou menos 400 metros por segundo. 400 metros por segundo. De um fuzil é 650 metros por segundo, tá? E a do som é 340 metros por segundo. Ou seja, só por uma curiosidade, se você ouviu o tiro, fica tranquilo, ele já passou. Porque ele é mais rápido que o som. Ah, então se eu ouvir um tiro, pá! Eu posso ficar tranquilão, não posso nem mexer, né? Porque já passou, porque o som vem depois. Sim, o som vem depois. Mas você não prevê o futuro, né, gente? Você não prevê se vem um outro tiro depois, né? Então, na dúvida, se joga no chão. Tá? E aí, professor, mas eu quero mais exemplos. Então, toma ali. Se eu tiver um barco num lago bem leve, bem calmo, assim. E aqui uma pessoa andando. Tá parado o barco. Não há forças externas. Só há o sistema pessoa-barco, é uma coisa só, tá? Se a pessoa internamente andar para a direita, o barco ele vai naturalmente andar para a esquerda. Professor, eu queria um exemplo mais prático. Eu não entendi muito não, porque eu não costumo andar num barco. Tudo bem. Um skate. Se eu tiver aqui um super skate grandão assim, e uma pessoa andar no skate, mas eu acho que todo mundo já viu. Se você fosse andar no skate, andar em cima do skate, não andar de skate, né? Como se você andar no chão. Cara, você vai para um lado e o skate, ele vai para o outro lado. E dependendo, você vai cair, né? Lógico, né? Se você andar como se fosse no chão. Então, nesses dois casos, eu só tenho forças internas. Não há forças externas. Vou dar aqui mais exemplos. Calma aí. Como é que a quantidade de movimento se conserva? Dando um exemplo diferente, tá, gente? Existe um chamado pêndulo de Newton, que eu tenho essas bolinhas, acho que todo mundo já viu em algum lugar, ou já teve. Eu tenho um ali que está quebrado. Coitado de mim, quebraram ali. E aí ele ficava com aquelas bolinhas batendo, assim, né? Se eu pegar duas bolinhas, elas vão ter uma energia mecânica suficiente, mas elas também vão ter uma quantidade de movimento específica. Quando elas baterem, vão subir duas bolinhas. Mas se eu pegar, no total são cinco. Se eu pegar três bolinhas, vão sobrar duas aqui embaixo. Quando elas baterem, vão sobrar duas aqui embaixo e vão ter três aqui em cima. Ah, é? É. A quantidade de movimento se mantém. Se eu tiver quatro bolinhas aqui, aqui vai ter só uma bolinha, mesmo tamanho, tá, gente? Só o rabisquinho para poder ficar. O que vai ficar? Vai sobrar uma bolinha aqui e vão subir quatro bolinhas. E vai ficar indo e voltando, né? De maneira direta. Beleza? Agora, dentro desse assunto, para poder fechar, eu tenho a parte de choques e colisões. Então, para fechar, letra E, colisões ou choques mecânicos. E eu tenho três tipos de colisões, três tipos de choques. Aham. Eu tenho um que é o chamado perfeitamente elástico. Um outro parcialmente elástico. E um outro pode ser perfeitamente inelástico.
Qual é a diferença? Como é que funciona? O que eu faço? Uai, o primeiro, que é o perfeitamente elástico, eu vou te dar um exemplo de uma bolinha sendo arremessada. Ó, o primeiro, a minha energia é totalmente conservada. A quantidade de movimento é totalmente conservado. Então, esse primeiro aqui que eu estou colocando em verde seria o seguinte: seria uma bola que está sendo abandonada, minha velocidade inicial é zero. O que acontece? Ela vai cair, e vai quicar, vai voltar até a mesma altura, onde a minha velocidade final vai ser zero. Então, tudo foi conservado, tudo foi perfeito e maravilhoso. Não houve atrito. Essa seria a minha energia, a minha colisão perfeitamente elástica. O meu choque perfeitamente elástico. Nada é perdido, tá? Essa última coluna eu já vou explicar já, tá? Esse coeficiente de restituição eu vou explicar depois. Mas como é que seria o 2? A colisão parcialmente elástica. A colisão parcialmente elástica, a energia cinética ela é parcialmente conservada, porém a quantidade de movimento ela é totalmente. Então, ó, se liga. Eu vou dar aqui uma bolinha sendo abandonada, minha velocidade inicial é zero. Ela vai cair, ó, só que parte da energia vai ser perdida e parte vai ser conservada, ou seja, ela vai subir até uma altura um pouquinho menor. Ela vai perder energia, né? É uma bolinha normal, né? Aquela bolinha que vem de papelaria, que todo mundo, como criança, já teve. Aquela chamada pererequinha, sei lá qual o nome, aquela bolinha, qual o nome? Kika-kika, sei lá. Eu não tenho um nome, gente. Aquela bolinha que você jogava assim, ela vai bater em todas as paredes, né? Se eu pegar uma bolinha daquela e soltar, ela vai quicar até uma altura menor. Vai quicar até uma altura menor ainda, até parar de quicar. É o normal, que a gente conhece. É uma colisão parcialmente elástica ou pode ser parcialmente inelástica, tá? O terceiro tipo de colisão, que é o perfeitamente inelástico, né? Ela dissipa o máximo de energia, mas a quantidade de energia de movimento, perdão, é conservada. Como é que ela funciona? Ao invés de ser uma bolinha de quicar, pode ser uma massinha de modelar, uma bolinha massinha, aquela massinha de modelar, onde eu pego a minha bolinha, que tem uma velocidade inicial zero, e toda energia ela é perdida ou ela é dissipada, ela vai e para. Nem quica, ela para aqui no chão. Aí, colou, né? Um outro exemplo, calma aí. Um outro exemplo desses três tipos de colisão é sinuca, bola de bilhar. Quando, por exemplo, na sinuca eu tenho as três condições. Eu tenho uma condição onde eu tenho aqui a mesa, uma bola aqui, eu mando uma outra bolinha e a primeira bolinha ela para e a segunda bolinha ela sai com uma velocidade igual à primeira. Ela troca de posição. Então tem essa opção. Seria a perfeitamente elástica. O que seria parcialmente elástica? Eu tenho uma bolinha, eu mando uma velocidade, a da frente ela vai com uma velocidade, mas a de trás ela continua andando bem devagarinho. Rola uma troca de velocidade, porém não tão eficiente, né? Há uma perda. E a terceira, a inelástica, na sinuca, eu tenho uma bolinha e outra bolinha. Ela bate e as duas vão grudadas, vão juntas. Então, no jogo de sinuca, existem os três tipos de colisão, né? Então, por exemplo, uma batida de carro. Eu posso ter batida de carro, normalmente, ela é inelástica, né? Ele bate meio que um entra dentro do outro, assim, né? Então, assim, bate e depois está arrastando os dois juntos.
Eles grudam um no outro, então ele não bate e volta, né? Os carros de antigamente, a gente vai passar só 4 minutinhos, tá? Os carros, além desse agora, os carros de antigamente, por exemplo, eu tinha aquele Maverick, um Landau ou um Galaxy. O que é isso? Por que você está falando? Aqueles carros antigos, bem grandes, bem com a lataria bem dura, bem resistente. Que, por exemplo, antigamente, se algum carro daquele batesse num carro novo, tipo de hoje em dia, o carro de antigamente, ele ia ficar dentro nem um arranhão quase. E o carro novo ia ficar todo amassado. Mas uma colisão de antigamente, o motorista e os passageiros do carro antigo, eles iriam sentir mais a colisão, porque o carro não ia amassar, mas aquela colisão ia refletir nos passageiros. Hoje em dia, que bom que os carros amassam. Por que bom que os carros amassam? Não entendi. Porque quando há um tipo de colisão desse tipo, a energia e a quantidade de movimento ela vai ser concentrada no amassar do carro. E quanto mais o carro amassar, menos energia vai para você. E para você ainda tem um airbag, tem um cinto de segurança que ainda alivia, né? Para poder finalizar essa aula, eu vou te dar uma figurinha, 2 figurinhas. Essa é uma figurinha de uma questão clássica que eu não vou fazer, mas eu vou mostrar. Onde tem um tipo de colisão. É um peixe grande e um peixe pequenininho. Você sabe naturalmente o quê? Que o peixe grande vai comer o peixe pequenininho. Então, antes eu tenho a massa do peixe grande, a velocidade do peixe grande. E eu tenho o que antes também? A massa do pequenininho e a velocidade. Só que um tem velocidade oposta do outro. Ou seja, se eu falar que... Eita, de novo. Se eu falar que esse aqui é positivo, eu tenho que falar que esse é negativo. Porque eles têm... Voltou. Se você falar que o primeiro tem velocidade positiva, o segundo tem negativo, porque ele tem velocidades opostas. Ou eu posso mudar o referencial. Eu posso falar que esse é positivo e esse é negativo, né? Porque eu tenho que ver que se são vetores, tem direções, sentidos e intensidade, né? Então, assim, isso eu tenho antes. O que eu tenho depois? Depois eu tenho peixe aqui grande com outro aqui dentro. Depois, o peixe grande, ele vai ter naturalmente, intuitivamente, uma velocidade um pouquinho menor, né? Porque ele vai ganhar uma velocidade contra, de resistência. Ele vai diminuir a velocidade de leve. E a sua massa vai aumentar, né? Ele vai passar a ter 6 quilogramas. Logo depois de ele comer, né? Então, assim, antes eu tenho uma situação, depois eu tenho outra, né? Então, essa é a ideia. E um outro, último exemplo é o pêndulo balístico. Antes de entrar na forma, tem uma formulinha só, tá? E o que seria esse pêndulo balístico? É um pêndulo de testes de arma, né? Uma bala, um projétil entra numa caixa de madeira. O que naturalmente vai acontecer? Essa caixa de madeira vai subir a uma altura. Então, que matéria eu vou ter aí? Eu vou ter a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. E com isso eu vou achar a minha velocidade final. Essa velocidade final eu vou colocar na energia mecânica. Então, antes eu tenho uma energia cinética no ponto 1, que é o ponto 1 é esse, que vai se transformar em energia potencial gravitacional, que é o ponto 2. O ponto 2 é esse. Então, em questões desse tipo, que são questões mais difíceis, mais complicadas, chamadas específicas também, são questões que eu vou misturar 2 assuntos: a quantidade de movimento e a energia, tá? E aí, para fechar a aula, esse Ezinho aqui, o que esse é? Esse se chama coeficiente de restituição. Legal a mistura de cores. E como é que esse coeficiente de restituição funciona? Como é que eu posso calcular esse coeficiente de restituição? Pegando a velocidade relativa de aproximação e afastamento. Então, vai ficar o seguinte, ó. Esse é igual ao módulo da velocidade de afastamento, ó. E toda hora eu tô clicando ali, foi mal. A velocidade de afastamento
sobre a velocidade de aproximação. Ou pode ser também a relação entre a velocidade depois do choque sobre a velocidade antes do choque. E a ideia é justamente finalizar a aula com esse aqui. Ih, eu botei ali errado, tá, gente? Olha só que você tá aqui, calma aí. Agora foi. Agora foi, melhorou. Tá? Esse é essa relação. E aí, normalmente, vão dar, os valores vão dar entre 1, se for perfeitamente elástica. Vai ser entre 0 e 1, se for parcialmente, e 0, se for perfeitamente inelástica. E com isso, a gente finaliza essa aula. Fechamos o conteúdo certinho com a programação, passou alguns minutinhos, mas sem problema nenhum, tá? E aí, agora, partir para a guerra, ficha 17, devore ela, com o gabarito comentado com tudo isso. Tá bom, gente? Então, muito obrigado a todos pela atenção, pela participação, pela parceria, tá? E um beijo a todos e todas que estão aí na câmera. Diga tchau, gente. Tchau, beijo. Tchau. Valeu, senhora. Abraço. Galera, também um beijo a todos aí. E para de gravar, gente. Ai. A senhora. Fala. Beijo, senhora. Deixa eu perguntar um negócio.